Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, tenho 20 anos, sou estudante de medicina do UFG e hoje eu estou aqui para dar continuidade ao nosso cursinho de redação, cursinho entre aspas, né? E hoje eu tô aqui para falar sobre algumas coisas, principalmente da administração pública, desmistificar algumas coisas, para que vocês não se confundam na hora que forem colocar alguma ação e colocar que um órgão deveria fazer algo e na verdade não é aquele órgão que faz mais aquilo, explicar um pouquinho também a questão dos ministérios, porque no atual governo muitos ministérios foram extinguidos e muitos foram fundidos em outros, formando super ministérios, né? Então tem gente que coloca lá o Ministério do Trabalho deve fazer tal coisa, o Ministério do Trabalho não existe mais, ou então coloca que o Ministério da Segurança Pública ou o Ministério da Justiça, esses ministérios não existem mais, eles se fundiram em um super ministério. Então eu tô aqui para poder explicar um pouquinho sobre isso e antes de tudo eu gosto de falar sempre, eu não sou professora de letras, não tenho formação na área, sou apenas uma estudante querendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com outros estudantes, então isso daqui não tem nada tipo profissional. E outra coisa que eu quero falar também é, eu também sou apenas uma estudante que estudou um pouco sobre isso, então podem ter erros aqui em alguma coisa? Pode. E eu peço para que se vocês identificarem algum erro, que vocês me avisem, eu faço questão de vir aqui e corrigir, enfim. Quando eu fiz o Enem, eu acabei ficando alguns meses ali parada e nesse meio tempo eu estava estudando para um concurso público da Polícia Federal, então eu acabei estudando bastante de direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito processual civil, direito penal. E, assim, obviamente eu não tenho conhecimento, não chega nem a um décimo de um estudante de direito, de um advogado, enfim, de alguém da área. Mas eu tô aqui pra compartilhar um pouquinho o que eu aprendi com vocês. Você deve pensar, né? Nossa, por que ela queria fazer concurso? Basicamente porque eu queria ter uma fonte de renda na faculdade, mas acabou que eu desisti de fazer o concurso porque se eu passasse eu teria que fazer o curso de formação e não teria como eu conciliar o curso de formação com as minhas aulas, então eu acabei desistindo. Mas eu acabei estudando um pouquinho, então aqui pra explicar um pouquinho pra vocês. Primeira coisa é que eu queria explicar algumas coisas sobre o governo. Muita gente coloca o governo deve fazer tal coisa na redação. Eu sempre falo, quanto mais específico você colocar, melhor, porque demonstra pro seu corretor que você tem conhecimento um pouco sobre a administração pública, sobre a regência pública, digamos assim, a regência governamental no país, e mostra que você tem um pouco de conhecimento, sabe? Então, eu queria falar pra vocês, explicar sobre essas três esferas de poder e sobre essas três hierarquias de poder. O governo, ele se subdivide em federal, estadual e municipal. O federal, ele diz respeito a todo o estado, né, a toda a União, ou seja, a todo o país. O estadual, ele diz respeito aos estados e o municipal às cidades. E a gente tem as três esferas do poder, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. O poder executivo, ele basicamente se encarrega de executar as leis, executar as normas. Então, por exemplo, a gente tem o direito à vida e o poder executivo, ele vai se encarregar de executar planos, ações, enfim, elaborados pelo legislativo para garantir os nossos direitos, para proteger-nos, sabe? Enfim, ele que vai executar, lembra da palavra. O legislativo, ele é o responsável por legislar, muito óbvio, né? Mas o que seria legislar? Basicamente, vamos simplificar aqui, seria elaborar e atualizar também, alterar leis. E, por exemplo, quando você vai colocar lá, é preciso que exista uma emenda à Constituição, é preciso que seja feita uma proposta de emenda à Constituição, é preciso que seja feita uma alteração na Constituição, é o legislativo que irá fazer isso e irá votar se isso deve ou não ser feito. E o judiciário nada mais é do que a esfera de poder encarregada de garantir que as duas outras esferas estejam cumprindo o papel delas e que o próprio judiciário também. E aí a gente tem a mistura de tudo. A gente tem o executivo federal, o executivo estadual e o executivo municipal. E a gente tem o legislativo também federal, o legislativo estadual e o legislativo municipal. E o judiciário a gente também tem o federal e o estadual. O municipal, pelo menos até quando eu tinha lido, não existe o judiciário municipal. Basicamente, eu vou explicar um pouquinho aqui pra frente, mas enfim, o executivo federal é quem faz as coisas no âmbito federal, que seria quem? O presidente. O executivo estadual seriam os governadores e o executivo municipal são os prefeitos, que eu vou colocar prefeito e aqui eu vou colocar presidente. Ou seja, esses três aqui, eles são responsáveis por executar as normas, executar as leis no país, nos estados e nas cidades, respectivamente.
O Legislativo Federal, ele é representado pelos senadores e pelos deputados federais. Eles que vão, quando você ouve lá, tal proposta de emenda à Constituição será votada pelas duas casas, né, que no caso seria o Senado e a Câmara dos Deputados, são eles que são os responsáveis por legislar no âmbito federal, no caso, dentro de todo o país. No legislativo estadual, a gente tem os deputados estaduais. E no legislativo municipal, a gente tem os vereadores, né? No caso, a Câmara dos Vereadores. E no judiciário, no federal, a gente tem o STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, e o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Eles que normalmente vão julgar as instâncias maiores, coisas relacionadas, por exemplo, crimes, ações penais relacionadas ao governo, enfim, relacionadas também ao próprio judiciário. Então, sei lá, um juiz fez alguma coisa de errado, normalmente é sempre uma instância maior que julga. O estadual, ele é representado pelos tribunais de justiça e pelos tribunais federais. E a gente tem judiciário municipal, a gente não tem, por exemplo, um tribunal municipal, mas a gente tem as comarcas que derivam deles. Então, basicamente, por exemplo, você vai entrar na justiça para poder regularizar o processo de pensão alimentar, pensão alimentícia. E aí você vai recorrer a um juiz municipal, que seria a primeira instância, né? Quando fala primeira instância, segunda instância, terceira instância, você iria recorrer ao juiz municipal, que seria a primeira instância. Se você, por exemplo, tivesse seu pedido negado e você quisesse recorrer, aí você recorreria à segunda instância, que seria a estadual aqui. E se caso, né, você tivesse seu pedido negado novamente, aí iria para uma terceira instância, você poderia recorrer ao STJ e ao STF. Mas é basicamente isso. Então, por exemplo, se você coloca que lá na sua proposta de intervenção que deve haver uma emenda à Constituição em alguma lei, por exemplo, que você quer que seja alterada e que você acha que não é eficaz, então você vai colocar que o governo legislativo federal deve propor essa alteração. Se você vai colocar que, sei lá, o presidente, né, deveria fazer um redirecionamento de verba, da verba pública. Eu vou explicar aqui mais pra frente que é ele quem faz isso. Então, você deveria aqui colocar o que o governo executivo federal, representado pelo presidente, deve fazer tal coisa. Então, tenta não colocar só governo, sabe? Tenta colocar pelo menos ou o governo federal ou o governo estadual. Tenta ser um pouquinho mais específico, sabe? Muitas pessoas confundem a diferença entre estado e governo e colocam na proposta de intervenção que o estado deve fazer alguma coisa. E 99% das vezes está errado. Qual a diferença entre Estado e governo? Bem, o Estado, ele diz respeito à junção do território, por exemplo, o que é o Estado brasileiro? É o território brasileiro, toda a área territorial do país, juntamente com as instituições brasileiras e com o governo brasileiro. Então, tudo isso é o Estado brasileiro. E o que é o governo brasileiro? O governo, ele é transitório. O governo, ele diz respeito à administração do país, entendeu? Então, por exemplo, atualmente nós temos o governo na gestão do presidente Bolsonaro. O governo seria, como que eu vou dizer, quem faz as coisas darem certo no Estado, entendeu? Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas basicamente é isso. Na dúvida, não coloca Estado na sua proposta de intervenção, coloca o governo, porque o governo é efetivamente que irá fazer as coisas. O Estado, ele diz respeito mais a algo teórico, digamos assim. Quem arrecada os impostos? Quem arrecada os impostos no Brasil é a Receita Federal. A Receita Federal, ela que vai receber todo o dinheiro de todos os impostos que a gente paga, e é a partir desse dinheiro que serão feitos os investimentos, né? Ou deveriam ser feitos os investimentos no país. O que o Ministério Público faz? O Ministério Público, antes de tudo, eu quero destacar aqui, o Ministério Público, ele é um órgão independente, tá? Ele não faz parte nem do Poder Executivo, nem do Poder Legislativo, nem do Poder Judiciário. E, além de tudo, as suas funções são apenas dele, entendeu? Não podem ser transferidas para outros órgãos. E a gente tem o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, os Ministérios Públicos Estaduais, né? Eles basicamente têm as mesmas funções, só que o federal diz respeito a tudo que se passa na União, e os estaduais diz respeito aos estados. Mas o que ele faz? Basicamente, ele fiscaliza. A função dele, na verdade, se você for ler lá o regimento dele e tal, ou então a função atribuída a ele na Constituição Federal, o Ministério Público, ele tem a função de garantir os direitos que todo mundo tem, que estão assegurados na Constituição. Mas como que o Ministério Público vai garantir isso? Basicamente pela fiscalização, para saber se tudo tá certo, ou enfim, se você está tendo seus direitos
efetivados na prática. Então, muitas vezes, ele pode intervir em por exemplo, alguma ação penal que está tendo, né? Tipo assim, tá rolando um julgamento de um crime e aí muitas vezes o Ministério Público pode participar. Outra coisa também é que ele vai fiscalizar, por exemplo, empresas, sabe? Ele vai fiscalizar estabelecimentos, dependendo da situação. Enfim, quando você pensar em fiscalização, se não for, por exemplo, de verba pública, algo do tipo assim, na maioria das vezes é Ministério Público, tá, gente? Quem decide a porcentagem de investimentos destinados a cada área é o presidente. Então, se lá na sua proposta de intervenção você for colocar que precisa de investimentos em alguma área, por exemplo, precisa de investimentos no transporte, aí você pode colocar que pode haver um redirecionamento de verba arrecadada pela Receita Federal e pelo presidente, destinando uma maior porcentagem de investimentos a essa área. Não precisa você explicar, precisa de tirar de tal área e colocar nessa. É só você falar, assim você já demonstra que você sabe o que você está falando, e você não precisa explicar também toda a situação, porque você não tem que demonstrar que você conhece tudo de legislação, conhece tudo de administração pública, enfim. E nem precisa também falar assim, tem que tirar tanto do lazer e colocar tanto na segurança. Isso não diz respeito a você. Você só tem que sugerir que tem que haver esse redirecionamento de verba, não necessariamente explicar. Qual a diferença entre os ministérios e as secretarias? Basicamente, eles têm praticamente, funções semelhantes, só que os ministérios, eles abrangem as secretarias, é como se fosse algo maior. Os ministérios, eles são federais, sabe? Eles regem todo o país, digamos assim. As secretarias, elas têm as mesmas funções, entre aspas, dos ministérios, entre aspas, porque óbvio que tem algumas coisas maiores que só os ministérios fazem. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Então, são os ministérios e as secretarias que vão elaborar planos, que vão fazer a organização em cada área que eles atuam, eles que vão ficar de olho, né, escolher na maioria das vezes também, ou regulamentar, digamos assim, cada servidor público e também não público, né, privado, que esteja diretamente sob a tutela, sabe, desse ministério, dessa secretaria. Como assim? Talvez fique um pouco complicado. Por exemplo, a gente tem o Ministério da Educação e as Secretarias da Educação. Então, eles que vão cuidar, digamos assim, das escolas, das universidades. Então, por exemplo, o Ministério da Educação, ele vai elaborar o plano da educação. O Ministério da Educação, ele vai elaborar medidas, propor medidas para melhorar a educação no país. É como se o governo se dividisse em vários ministérios, porque assim, o presidente, ele não pode falar assim, eu vou aplicar tantos milhões para a reforma das universidades, eu vou fazer tanto isso para isso e aquilo, porque é muita coisa, entendeu? Ele teria que olhar, como que eu vou dizer, área por área, ele iria ter que olhar segurança, educação, economia, tudo, saúde, lazer, esporte, cidadania. E além de olhar área por área, ele teria que olhar estado por estado, entendeu? Município por município. E ele não consegue fazer isso, até porque o Brasil é um país grande demais. Então a gente dividiu o governo, digamos assim, em ministérios, e os ministérios se subdividem em secretarias. As secretarias normalmente são estaduais, tá? Ou às vezes pode ser municipais também, tem comarcas municipais. E o ministério, existem algumas funções que são apenas dele. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do Ministério da Educação. Quando você vai propor que alguma matéria, por exemplo, teve a redação lá dos surdos, se você propusesse que o ensino de Libras, por exemplo, deveria ser obrigatório no ensino médio, então você teria que colocar que deveria ser implementado esse componente curricular, que seria o ensino de Libras, na Base Nacional Comum Curricular, na BNCC, que é elaborada e também editada, digamos assim, atualizada pelo Ministério da Educação. Então existem algumas coisas que só o Ministério faz, e eu queria entrar nessa parte aqui da Base Nacional Comum Curricular. Muitas pessoas colocam isso na redação, então se você quiser incluir alguma matéria na escola, na faculdade, no ensino fundamental, né, no ensino médio, seja escola pública ou privada, diz respeito à BNCC, que é elaborada pelo Ministério da Educação. O que a Corregedoria Geral da União faz? Gente, muitas coisas, por exemplo, eu coloquei aqui, eu trouxe AGU, TCU e CGU. Muita gente confunde isso. Eu não vou adentrar demais, porque a gente não tá aqui pra ter uma aula de administração pública, mas eu só queria, dar uma pincelada por cima, sabe? Tanto que eu nem trouxe todas as funções pra vocês. Eu queria só dar uma pincelada por cima pra quando vocês forem fazer a redação de vocês pensarem, será que isso realmente compete ao órgão que eu tô colocando?
Então, o que a Corregedoria Geral da União faz? Ela basicamente fiscaliza os envios de verba, inspeciona os investimentos, ela praticamente atua no combate à corrupção mesmo, fiscaliza os servidores públicos e empresas que ataquem a administração pública. E o que é a AGU? A AGU é a Advocacia Geral da União. Nada mais eu vou resumir aqui, ser simplista, seria como se fosse o advogado da União. Então, por exemplo, você pode entrar com um processo em determinados casos contra o Estado, contra o governo, né, digamos assim. E a AGU, ela vai defender os órgãos públicos, alguns, vai defender o presidente, os ministros dos ministérios, enfim, é como se fosse o advogado da União. E uma coisa que eu acabei de lembrar, que eu tinha esquecido de falar pra vocês sobre ministérios e secretarias, não é necessário vocês saberem isso pra redação, mas é só porque eu acho interessante também vocês saberem. Os ministérios, né, os ministros, eles são nomeados pelo presidente. E os secretários, eles são nomeados pelos governadores dos estados. E o TCU é o Tribunal de Contas da União. Ele que vai fiscalizar e julgar as contas públicas. Então, saber, por exemplo, se não tá gastando demais com o lanche dos juízes, o lanche dos senadores lá, enfim. Não vou adentrar demais nisso. Supervisiona o que entra e sai de cada órgão, né? No caso, o que é direcionado e onde é investido. E basicamente são eles que prestam as contas do presidente. Então o presidente gastou tantos reais em passagens aéreas para viajar para, sei lá, reuniões administrativas e não sei o que lá. O presidente gastou tanto fazendo isso e isso. Então é basicamente isso que o TCU faz. Bem, gente, e por último eu tô aqui para falar sobre os ministérios, que normalmente são bem colocados na nossa redação. Porque muitos ministérios com o governo Bolsonaro foram extintos e outros foram transformados em outros ministérios ou agrupados em superministérios. Então eu vim trazer os principais, só para vocês ficarem atentos mesmo, e aí qualquer coisa vocês vão atrás, pesquisem. Essa parte eu confesso que não fui eu que pesquisei, essa parte eu pedi pro meu namorado pesquisar. Então se tiver alguma coisa errada, vocês briguem com ele, tá bom? Mas eu tenho quase certeza que tá tudo certo, porque eu já tinha lido sobre isso antes, eu só não lembrava exatamente quais eram quais, porque eu só li mesmo no início do ano, quando tinham mudado, e não fui atrás. Mas enfim, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e o Ministério do Trabalho se fundiram em um super ministério, que é o Ministério da Economia. Então, agora, atualmente, tudo que diz respeito às finanças, à economia do país, é de função de um único ministério. Então já fica aí atento, porque se você fosse colocar em algum tema, né, sobre indústria, sobre comércio, sobre trabalho, né, alguma questão, sei lá, por exemplo, eu não acho que caia isso no Enem, mas alguma coisa falando sobre a CLT, sobre as mudanças trabalhistas recentes, e você quisesse colocar o Ministério do Trabalho, saiba que o Ministério do Trabalho não existe mais, agora é tudo o Ministério da Economia. O Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Cultura e o Ministério do Esporte se fundiram em um superministério, que é o Ministério da Cidadania. Então, se, por exemplo, caísse esse ano um tema igual ao do ano passado e quisesse falar sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil, e você quisesse colocar alguma intervenção falando sobre o Ministério da Cultura, atualmente estaria errado, porque esse ministério não existe mais. E dependendo do corretor, você poderia ficar sem agente e perder nota na sua intervenção. Então fica atento, não existe mais esses três ministérios, agora eles se fundiram nesse daqui. O Ministério da Integração Nacional e o Ministério da Cidade se fundiram no Ministério do Desenvolvimento Regional. Acho que esses daqui poucas pessoas usavam, né? Eles não são muito conhecidos. Esse daqui é importante, ó. O Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública se fundiram no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse é fácil porque não terão o nome. O que eu quero fazer um adendo aqui pra vocês é o seguinte, aqui eu coloquei o Ministério do Trabalho, porém, o Ministério do Trabalho, ele foi meio que subdividido. Parte do Ministério do Trabalho foi colocado, realocado no Ministério da Economia. Mas a parte que diz respeito do Ministério do Trabalho, a fiscalização, essa parte principalmente de fiscalização do trabalho, foi dada a responsabilidade do antigo Ministério do Trabalho ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então fica atento aí, eu tô só alertando vocês aqui, se vocês sentirem curiosidade, sentirem necessidade de pesquisar um pouco mais, eu recomendo que vocês vão atrás. E por último, né, o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil foi transformado no Ministério da Infraestrutura. Então, se caísse algum tema sobre mobilidade urbana, sobre trânsito, alguma coisa, e vocês quisessem colocar o Ministério dos Transportes, você teria que colocar atualmente o Ministério da Infraestrutura. E aqui eu coloquei uma observação
na questão do Ministério dos Direitos Humanos, porque eu duvido muito de verdade que caia algum tema assim, bem relacionado à minoria, sabe? Sobre direitos humanos, sobre mulher, comunidade LGBT, indígenas, enfim. Só que aqui a gente foca no Enem, porém já é uma ajuda para outras pessoas que vão fazer vestibular também, né? E em faculdades, vestibulares de universidades, principalmente universidades públicas, eu não duvido que caia temas sociais. Na verdade, eu acho que pode sim, tem grande chance de cair temas sociais, porque normalmente as universidades públicas, elas questionam, né, esse tipo de governo que a gente tem atualmente, que é um governo um pouco extremista, um pouco, mas enfim, eu não tô aqui pra ficar dando opinião. Então, se cair num vestibular, fica atento aí. O antigo Ministério dos Direitos Humanos agora é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E uma coisa que eu coloquei aqui, ó, pra vocês, pra destacar que, se caso caiam temas sobre comunidade LGBT em algum vestibular que você vai fazer por aí ao longo do seu ano, saiba que a pauta das comunidades LGBTQIA+, foi retirada do Ministério dos Direitos Humanos. E qual efeito prático a gente tem disso? O efeito prático é de que praticamente o Ministério dos Direitos Humanos se esquiva das responsabilidades com esse grupo, sabe? Então, enfim, é um regresso bem grande aí. E outra coisa que eu quis colocar aqui também, que na verdade não foi uma mudança, né, no Ministério, mas foi uma mudança de função, que eu acho muito importante, é que talvez eles estejam acompanhando, né, os recentes ataques às comunidades indígenas, a invasão de propriedades indígenas, a questão indígena muito forte. E o que aconteceu? Com o início, né, do governo Bolsonaro, não é surpresa nenhuma que ele gosta mesmo dos latifundiários, das pessoas que gostam de massacrar os indígenas, e eu não tenho medo de falar isso aqui, porque isso aqui não é minha opinião, isso daqui é um fato que o governo atual colabora com esse tipo de atitude. E enfim, a demarcação de terras indígenas, que antes era função maior do Ministério do Meio Ambiente, né, entrava muita questão também da FUNAI, enfim. Agora, a demarcação de terras indígenas e quilombolas, se eu não me engano, foi extinta as comunidades quilombolas. Eu tinha lido no início do ano que as comunidades quilombolas haviam sido extintas, eu não tenho certeza. Mas, enfim, a demarcação de terras de comunidades indígenas atualmente não é mais de competência do Ministério do Meio Ambiente, agora é de competência do Ministério da Agricultura. E aí eu não vou nem perder meu tempo aqui explicando pra vocês o que isso diz respeito, mas eu vou resumir em outras palavras. A gente deu o direito de latifundiários que querem acabar com as comunidades indígenas para fazer plantações e para colocar gado, a gente deu o direito para eles de demarcarem as terras indígenas. E aí o resultado prático a gente já está vendo atualmente. E enfim, é isso. Enfim, fiquem atentos aí nessa questão. Se vocês forem citar algum ministério, olhe antes se esse ministério ainda existe, se esse ministério não foi transformado em outro ministério, ou se ele não foi agrupado em um superministério, se ele foi modificado, se aquela ação compete mesmo àquele órgão, àquele ministério. Enfim, era isso que eu queria dizer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido um pouquinho. E agora, para de ficar só colocando mídia, família, sociedade, governo. Se você for colocar o governo, especifique se é o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Se você quer colocar outras coisas, sabe, tenta colocar algum ministério, tenta colocar, sei lá, o Ministério Público, Corregedoria Geral da União, se for falar alguma coisa relacionada às finanças públicas, né, se for falar alguma coisa relacionada a gastos, a corrupção, tenta falar também sobre o Tribunal de Contas. É bem legal, eu percebo assim, pelos meus corretores mesmo, que eles gostam quando a gente usa agentes diferentes, porque é praticamente um repertório, sabe? Infelizmente, atualmente, a maioria da população não sabe mesmo nada sobre administração pública e sobre política também. Então, aquele aluno que entende um pouquinho, que vai atrás e que entende um pouco de como o país funciona, os corretores, eles gostam bastante, até porque eu já falei pra vocês aqui, pelo menos ano passado, eu não conferi esse ano o edital pra quem poderia ser corretor do Enem, mas até ano passado poderia ser pessoas não só formadas em letras, mas também professores, né, licenciados da área de humanas.
Então, principalmente o pessoal de humanas, eles conhecem bastante, eles gostam quando eles veem que tem algum aluno que entende também. Era isso, espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer enrolação, qualquer errinho que vocês possam ter percebido aqui, que eu possa ter falado e possa ter passado despercebido, pode deixar aqui nos comentários, eu fixo os comentários, eu venho aqui depois em um outro vídeo e corrija o que eu falei de errado, falo lá no Instagram também. Um beijo e tchau!